Tem outras notícias aqui na nossa pauta, inclusive, de forma inédita, o Judiciário mandou lacrar os celulares de todos os presentes no julgamento do chamado Núcleo 2, da suposta tentativa de golpe de Estado. De advogados a jornalistas, incluindo os próprios investigados e até o deputado Marcel Van Hatten. Todos foram obrigados a entregar os aparelhos de telefone celular antes de entrarem no auditório, onde acontecia a sessão. Em um comunicado, a Corte argumentou que a regra já era válida na ação do Núcleo 1, mas que várias pessoas acabaram burlando essas normas. Além disso, o Judiciário também proibiu que um dos acusados, Felipe Martins, fosse filmado por terceiros no julgamento ou no seu deslocamento a Brasília, sob risco de multa ou prisão. Van Hatten criticou as medidas e disse, na verdade, se tratar de uma vergonha. O Judiciário aceitou a denúncia e tornou mais 6 acusados réus, ou seja, aprovaram a admissibilidade da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Você, Dávila, um procedimento que ganhou as manchetes dos portais, a Justiça vetando aparelhos celulares no auditório da sessão, inclusive esse episódio que envolve Felipe Martins, né? A proibição de capturar imagens dele, inclusive isso poderia resultar em prisão. Parece algo inédito, hein? Algo inédito, e é quase que uma forma de escutar a voz unilateral dos juízes. O resto não pode escutar a voz de ninguém, do advogado, quem está lá participando. Mas, mais do que isso, como lembrou o advogado constitucionalista André Marcília, pode ser uma grande armadilha para incriminar Felipe Martins. Porque é o que acontece? Alguém usa o celular e ele pode voltar para a prisão por causa disso. Não podemos esquecer que recentemente ele foi multado em R$20 mil porque ele apareceu num vídeo do advogado dele. Ele não falou, não participou, mas só por causa disso o juiz já deu uma multa de R$20 mil. Ou seja, neste mundo que vivemos, onde impera a arbitrariedade, o voluntarismo pessoal na Suprema Corte, é muito difícil distinguir o que é legal, o que é moral e o que é ideia estapafúrdia da cabeça deles. É cada vez mais complicado continuar a acreditar no império da lei, nos direitos constitucionais, quando a cada passo esses direitos e o entendimento do que está escrito na lei é passado por cima, porque a interpretação pessoal de um juiz se sobrepõe à lei e à Constituição. Só trazendo uma informação adicional para a nossa audiência, a Ordem dos Advogados do Brasil diz que vai pedir que o Supremo Tribunal Federal reveja, inclusive, essa proibição do uso de aparelhos de telefone celular durante as sessões, especialmente na sessão que envolve os denunciados pelo suposto plano de golpe de Estado. E aí a OAB, inclusive, emitiu uma nota dizendo que o uso de aparelhos para gravação de áudio e vídeo em sessões públicas é amparado por lei e constitui uma prerrogativa da advocacia. Você, Beraldo, como viu essa medida e essa ação de vetar os celulares, inclusive recolher os celulares, e também o episódio que envolve Felipe Martins, proibindo que ele fosse gravado, que dependendo de quem não respeitasse a determinação, a pessoa poderia, inclusive, ser presa. Beraldo? Caniato, é assustador, né? Agora no Brasil nós temos julgamento secreto. E esse julgamento secreto, que não pode ser registrado, ele não tem paralelo em outras instâncias. Até no Tribunal do Crime, os bandidos filmam, porque eles querem que a imagem ali da decisão sirva de exemplo para outros, para ninguém fazer o que os marginais ali que estão envolvidos fizeram. Isso que a gente está vendo no Brasil é coisa de país absolutamente autoritário, da época do nazismo. Talvez na China seja assim, em lugares que o ditador manda e a justiça obedece. Talvez na Venezuela. Mas aí o Brasil inaugura isso sem a menor cerimônia, ninguém fica vermelho. E aí, ao mesmo tempo que impõe esse tipo de restrição,
enche a boca para falar de democracia. Vamos defender a democracia, seja lá o que isso queira dizer. Aliás, Mota, quando a gente fala de democracia, você estava falando no comentário anterior sobre o voto não obrigatório, eu acho que talvez uma transformação no Brasil seria impedir que aqueles que recebam auxílio do governo por mais de um ano votem. Quem sabe aí a gente conseguiria acabar com essa superdependência que é programada pelos caciques políticos para que a população seja mantida na ignorância e na necessidade de esmola do governo. Quem sabe assim nós poderíamos ter uma população mais alerta, menos tolerante, uma população que, diante de absurdos como esse, entendesse que não vive mais num país democrático, não vive mais num país onde há liberdade. Aliás, não há liberdade em razão da violência, mas também não há liberdade para se falar, não há liberdade sequer para cumprir a lei. Porque se você cumprir a lei e alguém lá no alto da escada achar que essa lei não serve, você está frito. Você, Mota, a medida da justiça brasileira, no caso da Suprema Corte, para manter o controle das imagens dessa apreciação que aconteceu na primeira turma com o núcleo 2 da suposta tentativa de golpe. Mota? Canhata, imagina que você vive num país em que existe um registro público meu dizendo alguma coisa. Tem um vídeo em que eu digo uma coisa. Isso está espalhado por toda a internet, todo mundo viu esse vídeo. E aí eu publico uma nota dizendo que eu não disse aquilo. Tá? Imagina por um momento que você vive num país como esse. Nesse caso específico do julgamento, existe um dilema a ser resolvido. De um lado, é claro, há necessidade de sobriedade nos procedimentos da justiça. Do outro lado, há necessidade de transparência e publicidade para todos os atos públicos, principalmente atos que podem resultar na prisão de pessoas por muito tempo. Esse poderia parecer um dilema difícil, mas não é. Porque a regra, até agora, tem sido transformar procedimentos judiciais em espetáculos públicos, quando isso é conveniente. Agora, Dávila, os 6 integrantes desse suposto núcleo de número 2 foram transformados em réus pelo Supremo Tribunal Federal, acusados, inclusive, de tentativa de golpe. Alguma surpresa em relação à admissibilidade da denúncia feita pela PGR? Só reforçando a audiência para que as pessoas não se confundam, né? A PGR ofereceu a denúncia e esse julgamento trata justamente da admissibilidade, se a justiça vai transformá-los em réus ou não. Mas a primeira turma seguiu o mesmo caminho daquela apreciação em relação ao núcleo 1 desse grupo. O que chama atenção, né, Canhato, mais uma vez, é o voto dissidente de Luiz Fux, né? É mais um voto dissidente na turma. O que mostra a coerência, como ele vem atuando justamente para restabelecer a transparência, a dosimetria da pena, a individualização e o julgamento no tribunal propício, que no caso dele, né, não deveria nem ser o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, tem todo um voto ali de Luiz Fux que me parece um voto corajoso, apesar de ser um voto dissidente, né? E continua o relator, Alexandre Moraes, utilizando os seus vídeos para fazer valer uma ação no Supremo, coisa inusitada também. Nunca nós vimos no Supremo utilização de vídeos para reforçar um ponto de vista que deveria estar unicamente nos autos. Então, mostra que, pelo menos, vozes dissidentes começam a se manifestar publicamente. Havia até certa insatisfação com determinadas decisões, mas eram todas conversas de coxia, tudo conversa de bastidor, nunca eram ditas abertamente. E agora, o ministro Luiz Fux manifesta a divergência por meio do voto.
pode ser apenas uma faísca de esperança, mas neste momento sombrio da história do Brasil, qualquer faísca de esperança nos reanima a ver que, pelo menos, o bom senso não foi integralmente extirpado do Supremo Tribunal Federal. Alguma surpresa com esse julgamento, com essa sessão, Cristiano Beraldo? Ou tudo dentro daquele roteiro que os analistas políticos já projetavam? Não, tudo parece se encaminhar dentro do esperado, sem dúvida alguma. Esse registro do Dávila é um registro importante em relação ao posicionamento do ministro Luiz Fux, porque eu resgato aqui até uma fala que o Mota fez há pouco, né, dizendo que ele não sabe como nem quando, mas esse Brasil de hoje ele precisa ser reorganizado. E eu não tenho dúvidas de que são iniciativas como a do ministro Luiz Fux, que segue ali dentro da sua total autonomia, não há absolutamente nenhuma necessidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal agirem como um colegiado. Cada um tem que colocar, conforme a sua experiência em relação às leis, a sua interpretação das leis, da Constituição, colocar ali no julgamento aquilo que acha mais adequado para o caso em tela. E o ministro Luiz Fux tem mostrado essa independência, essa autonomia no que se refere ao que está acontecendo no Brasil, a tudo que tenha a ver com o 8 de janeiro, com questões do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a minha colocação aqui, ela não é uma colocação que defende que não houve nada, que não houve articulação, discussão. O problema não é esse. Se houve cometimento de crime, se houve chefes das Forças Armadas que estavam ali tentando articular algum tipo de interrupção da democracia, isso tudo precisa ser apurado e verificado e tal. O que não dá é para nós continuarmos nesse ambiente em que se coloca um peso gigantesco, muito além do razoável, do que está previsto legalmente e de tudo que nós assistimos, porque apesar de várias câmeras de responsabilidade do governo federal as imagens terem sido apagadas com uma desculpa esfarrapada de que, ora, elas apagam automaticamente a cada não sei quantos dias. Apesar disso, o que vimos já é suficiente para estabelecer, inclusive nas imagens apresentadas de forma inédita, né, esse tipo de criação. Vamos criar um clima para o julgamento, aí passa lá um filminho. Foi essa a iniciativa do ministro. Inclusive naquelas imagens, o que mostra ali não se difere em absolutamente nada de vandalismo de torcida de futebol. Então, assim, esse tipo de expediente que está sendo utilizado demonstra essa inversão de valores, onde há muita preocupação com aquilo que interessa pessoalmente a alguns, mas aquilo que aflige a população brasileira de verdade, que é a questão da criminalidade, isso aí passa batido. Para as pessoas que nos acompanham, quem são aqueles que formariam esse núcleo 2 destacado pela Procuradoria-Geral da República? Delegados da Polícia Federal, Fernando de Souza e Marília Alencar, que integravam inclusive a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro de 23, ex-diretor da PRF, Silvinei Vasques, ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, general da reserva, Mário Fernandes, e também o ex-ajudante de ordens, Marcelo Câmara. Você, Mota, o que a gente precisa trazer e considerar em relação a essa análise e apreciação da primeira turma do Supremo? Acho que tem 3 pontos importantes aí, Caniato. O primeiro é o tratamento diferente que as pessoas acusadas por crimes no 8 de janeiro, e eu não vou entrar aqui nem no mérito se são crimes ou não. Vamos assumir que são crimes. Não importa. Olhem como essas pessoas estão sendo tratadas e comparem com o tratamento recebido pelos chefes de facções criminosas no Brasil, que estão conduzindo
o que vários analistas classificam como uma insurreição armada. É isso que acontece em mais de 1.400 áreas no Rio de Janeiro, onde há exércitos armados com armas de guerra, justiça clandestina, domínio territorial e agora até cobrança de impostos. Isso está acontecendo, é realidade, a gente comenta todo dia aqui. Os responsáveis por isso são tratados a pão de ló, com todas as garantias, com todas as prerrogativas, prestem atenção nessa expressão, são tratadas com todas essas prerrogativas. Enquanto para os acusados de 8 de janeiro, o que você vê é uma justiça até então desconhecida no Brasil, uma justiça duríssima, ultra rigorosa, sem recurso e ultra eficiente. Então, essa é uma observação que salta aos olhos de todos os brasileiros. E tem outra coisa que a gente conecta com ela, que está levando muitas pessoas à reflexão. Durante os últimos 40 ou 50 anos no Brasil, uma classe de pessoas, que inclui operadores do direito, donos de ONGs, pessoas da mídia, pessoas públicas, ganharam muito bem a vida com o que se chama de garantismo penal, dizendo que o réu tem direitos, nós temos que cuidar dos réus, o Brasil é um país que prende demais, as prisões brasileiras são medievais, não se pode prender. Essa turma, repito, são milhares de pessoas, algumas delas muito bem de vida, passaram os últimos 50 anos dizendo isso. De repente, elas estão cegas, surdas e mudas. Elas não veem nada do que está acontecendo nos processos de 8 de janeiro e não falam nada. Pelo contrário, eu até vi hoje uma dessas pessoas dando uma declaração de que no julgamento com o recolhimento dos celulares não aconteceu nada demais, isso é coisa normal. Então, essas coisas, Caniato, me espantam, porque elas são insustentáveis. Não dá para você conduzir um Estado dessa forma, como se as pessoas fossem bobas, como se a gente não tivesse visto o que a gente vê todos os dias e o que aconteceu nos últimos 50 anos nesse país. Pois é, acho que fundamental esse apontamento do Mota, e a gente acaba dando uma volta, né, Dávila? E a gente cai justamente naquela discussão em torno dos próximos passos, né? Quais são os caminhos possíveis quando a gente fala dos atos do dia 8 de janeiro e as penas impostas às pessoas que participaram daquele movimento que, sim, teve depredação do patrimônio público, que possivelmente essas pessoas precisam pagar por esses crimes. Agora, é difícil, né, falar em punição quando a gente observa uma pessoa sendo condenada a 14, 15 anos de detenção. E aí a gente volta a refletir sobre a tese e a teoria da Procuradoria-Geral da República, o entendimento da Justiça e quais são os caminhos possíveis para que essa tese se mantenha em pé, ou, a partir de um outro entendimento, é preciso você, naturalmente, cortar pelo menos metade daqueles crimes que foram imputados a essas pessoas, né? Porque não me parece que faça sentido a tal cabeleireira ser acusada de 5 crimes e possivelmente ser condenada a mais de 14 anos, né? É verdade, Caniato. Na democracia, existem 3 instrumentos para fazer contrapeso ao poder. Então, no caso do judiciário, o primeiro contrapeso é o que nós já pregamos tantas vezes aqui no programa, é a autocontenção. Começa a surgir essas faíscas de autocontenção com o voto, por exemplo, do ministro Luiz Fux, que abre ali uma divergência aberta entre membros do Supremo, e isso é um bom sinal que alguém tem coragem de colocar claramente que a Suprema Corte tem que rever absurdas penas do passado e precisa voltar a se comportar mais como uma corte constitucional, aquela que zela pelo que está na Constituição e não por aquele entendimento que está na cabeça de cada um. O segundo mecanismo é o contrapeso de outro poder, no caso do judiciário, que é o poder legislativo. Ele efetivamente tem os mecanismos. Pode, por exemplo, aprovar leis para
conter, enquadrar o poder judiciário, pode inclusive o Senado julgar ministros do Supremo por crime de responsabilização, que seria uma espécie de até impeachment, em último caso, de um ministro acusado de crime de responsabilização. Então esse é outro contrapeso. E o terceiro é a mobilização da sociedade civil. O que me espanta hoje é a apatia da sociedade civil. Só para dar um exemplo, veja nos Estados Unidos como a sociedade civil está se mobilizando para servir ali de contrapeso ao que eles acham de errado que está no governo Trump. É universidade, é escritório de advocacia, é o Federal Reserve, são as cortes, inclusive a Suprema Corte. Existem as instituições, a sociedade civil, por meio das instituições, se mobilizando para criar um contrapeso no que eles acham que é um excesso ali de poder ou de atitude do presidente da República. No Brasil é uma apatia total e não dá para só usar esse argumento, a pessoa tem medo de se manifestar e ser presa e servir. Não, nós temos de exercer o nosso direito civil, como nós já fizemos no passado, né? Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma em 2016, foi sim muito fruto da mobilização da sociedade civil. Então, esses são os três instrumentos que nós temos para exercer o que nós chamamos do freio e contrapeso. É um poder com o outro, no caso o judiciário, o legislativo e o judiciário, a autocontenção do judiciário ou o poder da mobilização civil. Se nós não apelarmos para nenhum desses três poderes, o que nós vamos ter é cada vez mais o esgarçamento do Estado Democrático de Direito. Há pouco o Dávila tinha mencionado um posicionamento do Luiz Fux nesse julgamento e, de fato, ele deu todos os indicativos de que daria o voto, formalizaria o voto no sentido de não aceitar a denúncia. E aí ele voltou a reforçar, inclusive, aquilo que o Dávila já tinha especificado e explicado, né? Reforçando a incompetência do STF para julgar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas ele acabou sendo o voto vencido, viu, Dávila? E no final das contas ele acabou votando e se manifestou para aceitar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Enfim, teve ali um posicionamento divergente de Luiz Fux, assim como nós vimos naquela outra sessão, mas no fim das contas, no dia de hoje, ele acabou votando com a maioria da primeira turma. E aí, né, Dávila, só se você quiser fechar o seu raciocínio, a gente observa que trata-se de um magistrado que pensa de forma distinta, mas ele se vê em uma posição mais fraca, sou minoria aqui, e aí ele acaba sendo o voto vencido. Então, é aquela coisa de a pessoa que nada contra a maré e muitas vezes acaba morrendo na praia, né? Mas, por outro lado, pode iniciar um movimento de autocontenção maior. Porque, por exemplo, esta primeira turma, veja só alguns membros dessa primeira turma. Primeiro, nós temos um relator, que ele é, na verdade, considerado vítima, julgador do processo, que já é uma coisa que deveria ser impedido, tá certo? Segundo, nós temos um ministro que foi advogado do PT. E terceiro, nós tivemos outro ministro que foi ministro. Então, assim, é uma coisa inacreditável as pessoas acharem que elas têm a tal da imparcialidade para julgar uma questão dessa. Então, eu entendo que esse movimento pode desencadear, pelo menos entre os pares ali, você pode perder essa votação como perdeu, mas isso pode começar um movimento dentro do próprio Supremo de autocontenção. É isso que nós esperamos. Não sei se isso vai acontecer nas votações desse processo, não sei, como Mota, a gente não sabemos o dia e a hora que vai acontecer, mas que é o início de um processo de voz dissonante, agora, aberta em voto, isso é um sinal de mudança, coisa que não existiu no passado. Agora, vamos ver como essa corrente, que precisa de apoio, porque se o ministro vota assim, o Congresso reage votando o PL da anistia. Nós temos mobilização civil, isso tudo faz com que os poderes se enquadrem novamente no seu dever constitucional. E é isso que nós esperamos, porque se for uma ação isolada de uma única pessoa, Canhato, você tem razão, isso pode não fazer nada, não vai fazer verão.
O que isso precisa é desencadear ações em outros poderes. Mas assim, eu não sei se foi o efeito Fux, Cristiano Beraldo, mas em alguns momentos eu vi muita gente suspirando, imaginando que, inclusive, estava começando um movimento grande, muito poderoso, forte, legítimo no Congresso Nacional, a fim de aprovar o PL da anistia. E aí, simultaneamente, vimos as manifestações de Luiz Fux e muitos pensaram, bom, pode ser justamente essa voz dissonante, e aí esses dois movimentos, eles acabam se encontrando em algum momento, e aí talvez possa ser um ponto de virada. Mas também tem muita gente que diz, me perdoa a expressão, há muita gente medrosa nesse processo. E aí, ao invés de avançar, as coisas acabam ficando pelo caminho. Você acha que o efeito Fux pode ganhar corpo ou também pode não dar em absolutamente nada? Hoje, sem dúvida alguma, a probabilidade maior é não dar em nada, porque nós estamos vendo a pressão que houve em cima do presidente da Câmara. Ele não mudou a sua atitude por acaso, isso é resultado de uma pressão que foi feita, e não tenho dúvida da utilização de argumentos muito convincentes, e fizeram com que ele temesse avançar e, com isso, ter alguma represália, digamos assim. Afinal de contas, o presidente da Câmara tem família, tem filhos, seu pai é prefeito de uma cidade importante na Paraíba, essa prefeitura recebeu recentemente visita da Polícia Federal, e aí essas coisas, essas coincidências que vão acontecendo no Brasil. Portanto, esse casamento que houve da força, um momento favorável que a gente percebeu há algumas semanas da votação do PL da anistia na Câmara, mais o posicionamento do ministro Fux, que não foi um posicionamento para negar a admissibilidade, mas sim destacando que ele, durante o julgamento, provavelmente terá uma postura diferente dos seus pares, o que já é um avanço muito grande. Isso se combinou, mas aí, de repente, Candiato, encontraram um paredão de concreto, e esse paredão foi intransponível ao que nós estamos assistindo agora. Não quer dizer que no futuro algumas circunstâncias mudem, aqueles que estão aí poderosos e dando as cartas, em algum momento vão ter que sair dessa cadeira, vão ter que deixar a caneta. Muita coisa acontece. E aí, a partir disso, a gente pode ter uma mudança que nasce dessa semente plantada pelo ministro Fux. Mas acredito que essa semente não vai virar uma árvore forte agora. Vai demorar um tempo para isso acontecer.